Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem de hoje é de número 128. E o título é Liberdade. Liberdade. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, diz-nos Paulo: Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Ou seja, usemos a liberdade para servirmos uns aos outros pela caridade, ao invés de darmos ocasião à carne. Ou seja, focarmos a nossa prioridade na materialidade, como se aproveitar a materialidade fosse o objetivo da nossa estada aqui nesta encarnação. Estarmos na materialidade é o meio que Deus nos oferece para progredirmos, nos valermos dos recursos, nos valermos do contexto em que a providência divina nos coloca para progredirmos como espíritos imortais, fazendo boas escolhas de acordo com as leis de Deus, usarmos bem o nosso livre-arbítrio. Tudo me é lícito, diz o mesmo Paulo, mas nem tudo me convém. Então, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns dos outros pela caridade. O foco é o progresso espiritual. A materialidade é o meio para atingirmos o fim. E o fim, o objetivo, é a nossa melhoria moral. Nós não estamos aqui para atender a carne, e sim para atender ao espírito imortal que somos. Estamos na carne, vamos sim trabalhar pelo nosso sustento, pela nossa vida com dignidade, mas sem perdermos de vista os objetivos primeiros, não é? Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas vamos nos servir uns dos outros, vamos nos servir uns aos outros pela caridade. E Emmanuel comenta, em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo, que são os mordomos do mundo? Todos nós recebemos recursos materiais. Nessa condição, somos os mordomos do mundo, mas é claro que tem quem receba mais, e esta é a prova de quem recebe mais, não é? E todo mundo vai ter as suas provas, e em vários setores da vida, não apenas em um. Então, em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam o quê? Da liberdade, para o exercício da tirania. Ou seja, agora que eu tenho poder sobre alguém, eu poderia fazer isso ou isso, mas não, vou fazer isso, vou dominar, vou explorar, subjugar. É isso que Emmanuel nos diz. Os mordomos aproveitam a liberdade para o exercício da tirania,
E aí não podemos só pensar nas grandes fortunas, nos poderosos do mundo, mas também dentro dos lares existe relação de poder. Não podemos transformar os nossos lares também em ambientes de tirania, não é? Usam-na, os servos usam a liberdade, os servos, em explosões de revolta e descontentamento. Quase, continua Emmanuel, quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade, exoneração, ou seja, não ter, ser liberto da responsabilidade. Não, eu não tenho responsabilidade. Quase todos os habitantes, não todos, mas quase todos, diz Emmanuel, os habitantes do planeta Terra pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Então, liberdade, o mais livre é o que mais serve. O mais prisioneiro é o mais cego diante das sensações captadas pelos sentidos físicos, dependente mesmo dessas sensações materiais, capaz de cometer até mesmo crimes para, dizer assim, para exercer essa maior sensação material, esses gozos da matéria. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. Que princípio é esse? O da liberdade. Nenhum de nós deveria aviltar o Evangelho para. Não deveria. Sim, aviltar o Evangelho, né? Não deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o princípio da liberdade. Ou seja, tentar justificar a tirania com lições de Jesus são contrassenso. A palavra do apóstolo dos gentios, nosso Paulo de Tarso, é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos, sim, a nossa independência é relativa. Somos livres para escolher, mas somos cativos das consequências das nossas escolhas. Sendo assim, a nossa independência relativa. Livre para escolher, cativo da consequência da escolha. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Ou seja, servir um ao outro é o quê? Ajudar, viver a fraternidade, viver a caridade, que é o amor em ação. A fraternidade é o amor entre os irmãos. Então, estamos sempre falando sobre o quê? Aprendermos a amar uns aos outros como Jesus nos amou, não é? Estamos neste caminho. É um caminho sem volta, porque é o caminho do progresso. Ninguém volta para trás, não é? E Emmanuel continua dizendo-nos: o homem, que é o espírito encarnado, o homem gozará sempre da liberdade condicional, ou seja, relativa. E dentro dela pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações de conduta. Nas relações comuns. Livre-arbítrio, livre-arbítrio, liberdade de escolha. De novo, livres para escolher, cativos das consequências.
É forçoso reconhecer, porém, diz-nos Emmanuel, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar-se, que o perseguido está ali sendo a vítima. Então, cabe à vítima desculpar, não é? Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com oportunidade do perdão divino, caluniado, quando alguém calunia o nome de outra pessoa, né? Então, aquele que teve seu nome jogado na lama por uma calúnia tem a oportunidade de perdoar. Mas, diz Emmanuel aqui, recorre à vingança. O incompreendido, num instante exato de revelar fraternidade e benevolência diante daquele que não o compreende, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos e bênçãos? Nós não somos obrigados a nos magoarmos ou nos ressentirmos ou ficarmos irritados ou irados com uma situação que chega até nós. Nós podemos escolher isto ou aquilo, vingança ou perdão. Perdão não quer dizer levar para casa. Perdão quer dizer deixar aquela pessoa seguir a sua vida com as suas escolhas. Não ficarmos ali ou embolados, não é? Na mente. Não, eu não procurei mais, mas está ali. Está ali. Estamos embolados naquela situação que não deixamos passar dentro do nosso coração. Ficamos ali remoendo, repassando, ressentindo. E nós podemos escolher seguir, ao invés de ficarmos ressentindo as situações. E é isso que Emmanuel pergunta. Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai Celestial concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Ou seja, Deus nos oferece a liberdade de escolha, mas se mantém observando. Como? Ora, as leis de Deus não estão na nossa consciência? Está lá. A vigilância não é de fora, a vigilância é de dentro. A nossa própria consciência é aquela que efetivamente mais nos acusa, mais pede reparação. É claro que para isso há que se amadurecer e perceber o erro. Só percebendo o erro podemos nos arrepender. E apenas arrependidos é que vamos buscar a reparação. Superando, enfim, e deixando para trás o erro. Conclui-nos Emmanuel dizendo: raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. O infinito ascensional. Progredindo. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido de independência, ou seja, a liberdade de escolhermos para que caminho vamos diante de uma situação que nos chega,
principalmente diante de uma situação que nos chega, que nos é um enorme desagrado. O que eu vou fazer diante disso? Ah, mas eu tenho que ficar magoado. Não, eu não tenho que. Eu vou ficar se assim decidir. Claro que muitas vezes eu vou ter que trabalhar, digerir uma situação. Não somos ainda espíritos superiores para, me magoou, mas eu perdoo de coração. Isso, até chegarmos assim, vamos ter que digerir para não morrermos de indigestão com o mal que o outro nos faz. O mal que o outro nos faz é um problema do outro, não é nosso. Fez conosco, poderia fazer com qualquer um. Sendo assim, por que não deixar o outro com o problema dele? Visto que nós não vamos resolver o problema dele. E se ele não se arrepender e perceber que está em erro, nem ele vai resolver o problema dele tão cedo. Um dia lá vai resolver. Então, é isso. Ele tem um problema e vai ter que resolver. Assim como nós também temos os nossos problemas e teremos que os resolver, não é? E Emmanuel continua dizendo-nos ao final o seguinte: a maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Elos de veludo, ou seja, é uma situação que não é a ideal, mas que está vindo com todo o potencial de crescimento. Podemos aproveitar, crescer, ou podemos desperdiçar a oportunidade. E aí nós temos a maioria dos homens, dos espíritos encarnados, cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu. Porque as concessões do céu são assim, não é? Acabar uma, vem outra, acabar uma, vem outra, acabar uma, vem outra, acabar uma, vem outra. Desperdiçamos, que perdemos? Tempo. E sendo assim, temos que aguardar a próxima vez. Só que não é bem assim, não é? Acabar uma, vem outra, acabar uma, vem outra. Acabar uma, passa-se um tempo e vem outra. Quanto tempo, Cristina? Vai depender de muitas coisas. Então, quando estamos encarnados, a oportunidade está nas nossas mãos. Vamos aproveitar, porque este tempo aqui passa assim, rapidinho. 2024, caminhando estamos para quase o final do ano. Passou assim, muito rápido. E aqui, liberdade, terminando a nossa mensagem de hoje, vamos orar. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas, o dia de hoje, o presente. Oportunidade bendita, Senhor, de trabalharmos a nossa transformação para aquele que viemos ser melhor do que quando saímos do mundo espiritual para reencarnarmos. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos as oportunidades que nos chegam, a estarmos atentos, Senhor, e nos lembrarmos da prece. Abençoa, Jesus, o nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado. Abençoa também nossos afetos, nossos lares, Senhor. Mas, igualmente, Jesus abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Jesus, os nossos irmãos
que neste momento estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos permaneçam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.